Há 80 anos, em Hiroshima e Nagasaki, de 90.000 a 136 instantaneamente ou sucumbiram, ficaram com sequelas para todo sempre, mais tarde aos graves ferimentos provocados pelos ataques das bombas atômicas no Japão. Os ataques ocorreram no dia 6 em Hiroshima e dia 9 de agosto de 1945 em Nagasaki. Pouco depois, a Segunda Guerra Mundial terminava na Ásia. Centenas de milhares de sobreviventes dos dois bombardeios atômicos sofreram essas sequelas permanentes, como queimaduras, diversos tipos de câncer e deformidades causadas pela radiação. O número total de mortos e feridos permanece controverso até hoje. Desde 1947, o Sino da Paz toca em Hiroshima às 8h15 da manhã de todos os dias 6 de agosto. Uma cerimônia realizada para homenagear os mortos. Em sua Constituição, adotada em 1946, a chamada Constituição da Paz, o Japão se comprometeu a nunca mais fazer guerras. Além disso, em 1967, o país adotou os princípios não nucleares, segundo os quais rejeita a posse e a importação de armas nucleares. Porém, com o passar dos anos, o mundo vem registrando um aumento nos investimentos nas armas nucleares. No ano passado, mais dinheiro foi gasto em armamentos em todo o mundo do que em qualquer outro momento desde o fim da Guerra Fria, segundo informações do Instituto Internacional de Pesquisa Paz de Estocolmo. Analistas preveem um aumento de 9,4% em 2024 na comparação com o ano anterior. As principais potências nucleares, Estados Unidos, Rússia e China, estão investindo principalmente na modernização dos seus arsenais nucleares. A Rússia possui o maior arsenal nuclear, com cerca de 5.500 ogivas. O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou repetidamente os países que apoiam a Ucrânia com o uso de armas nucleares. Os Estados Unidos são a segunda maior potência nuclear, com cerca de 5.200 ogivas. São seguidos de longe por China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. É por isso que eu converso hoje com o historiador Lucas Martins sobre os 80 anos desses bombardeios lá no Japão e os riscos de novos conflitos nucleares hoje em dia. Lucas, bom dia! Faz tempo que a gente se fala, hein? Contar um bastidor aqui, eu e o Lucas, a gente fez faculdade junto. Prazer falar contigo. Lucas, tá certo a gente dizer isso, que a ameaça nuclear tá aí, em alta. É verdade, Natália. Muito bom falar com você mais uma vez, depois de alguns anos. E cá estamos discutindo 80 anos de Hiroshima e comentando exatamente este evento que foi tão crucial na história mundial e que talvez justifique o motivo pelo qual as nossas gerações ainda estão aqui. Porque caso este evento não tivesse acontecido, muito provavelmente nós teríamos conflitos, guerras, em que o mundo estaria efetivamente sob risco de uma destruição completa. A partir daquilo que ocorre em Hiroshima e posteriormente em Nagasaki, o mundo passa a refletir exatamente sobre o impacto da tecnologia nuclear na utilização de guerras, e isso fez com que, por exemplo, nascesse a Guerra Fria, que foi a ausência de um embate direto entre Estados Unidos e União Soviética. Isso fez com que o mundo pudesse ter sobrevivido. E hoje nós voltamos novamente a esta discussão, por mais que nós tenhamos a discussão desses 80 anos de Hiroshima, o fato é que mais e mais países têm investido em tecnologias nucleares. O embate entre Irã e Israel recentemente é parte desta conversa, desta discussão que há neste momento no mundo com relação aos perigos do aumento de investimentos em tecnologias nucleares, mas isso também tem muito a ver também com a existência cada vez mais presente na vida das grandes potências de um unilateralismo que faz com que seja necessário aumentar o poder de barganha destes países para se defender de eventuais ataques. Não que necessariamente isso signifique que vamos ter em algum momento uma guerra nuclear, mas o fato é que estamos diante de uma situação em que há um aumento desses investimentos, até porque
o unilateralismo ele é uma tendência global que se multiplica principalmente com a emergência e também a ascensão de regimes e nações mais nacionalistas, mas nós sabemos os efeitos disso e isso claramente está longe do foco no sentido de pensar em uma guerra nuclear, mas isso não significa que os países preocupados com a sua soberania e também com a sua autoproteção deixem de investir nessas tecnologias também. Lucas, foi bom você ter utilizado a palavra unilateral, porque a gente vem falando bastante dela em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas questões agora de maior foco, que são os passos pelo mundo todo, principalmente no Brasil, e agora vou colocar, na verdade, com os BRICS, né? Com os países dos BRICS, porque ele também, nessa semana, divulgou que a Índia vai sofrer o mesmo tarifaço que o Brasil, de 50%. E hoje é o fim do prazo que o Trump deu à Rússia, a Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia, para daí, se acabar, ele não tarifa a Rússia em 100%, mas se não acabar com a guerra, vai ter esse tarifaço para a Rússia e democratas e republicanos concordam em aprovar sanções secundárias para quem faz negócios com a Rússia. A gente vê que tem, portanto, essa atenção gigante e tensão também de Trump com os países dos BRICS. Mas no tarifaço no mundo todo é essa imposição da vontade americana, desse unilateralismo, principalmente nessa questão do tarifaço, como a gente acompanhou. Mas eu lembro que há alguns meses Trump atacou o Irã quando tinha entrado em conflito com Israel, justamente com o argumento, né, Israel atacou o Irã com o argumento aí de que o Irã produzia armas nucleares, e os Estados Unidos atacaram o Irã sem nem terem sido atacados. Acho que vale a gente, portanto, então, reforçar a questão do Donald Trump, vem falando bastante sobre essa imposição, né, dos seus direcionamentos, o mundo todo, e que a questão militar também é impactante, a questão de defesa e bélica mesmo, né, de vender armamento. Ele disse que no caso da Rússia com a Ucrânia, lá na situação ele tinha dado prazo para a Rússia terminar com a guerra, ele disse que mandaria, né, mais mísseis a Volodymyr Zelensky para a Ucrânia. Então tem também, né, esse unilateralismo na posição de Donald Trump em relação à defesa nacional, mas em relação também a apoiar países que ele acha que são mais próximos dos ideais dele, da América. Sem dúvida, e quando nós fazemos essa análise, sempre nós levamos em conta o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é um instituto criado lá em 1968 para exatamente conter o avanço do desenvolvimento de armas nucleares, mas ele já nasce, de uma certa maneira, um tanto deficitário, com base na argumentação de que os países que haviam realizado exercícios nucleares até 1967, eles teriam a capacidade, a permissão, do ponto de vista do direito internacional, de possuir armas nucleares com o compromisso de que não a utilizariam de forma agressiva contra outros países. E a pergunta que fica é: quais são os países que ficaram imunes a essa restrição porque fizeram exercícios até 1967? Foram exatamente os países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que inclui Estados Unidos, inclui a China, inclui o Reino Unido. Portanto, os países que ficam fora desse espectro, como é o caso do próprio Irã, como é o caso de Israel, que não é signatário deste tratado, por exemplo, que acabaram desenvolvendo estas tecnologias exatamente para se defenderem, eventualmente, de qualquer intromissão ou de qualquer ataque que venha de qualquer potência, seja ela, nesse contexto de Guerra Fria, vindo do bloco socialista, vindo do bloco capitalista e, mais recentemente, também pensando nessa dinâmica entre Estados Unidos e Rússia. É uma série de questões que nós pensamos aqui, de tratados que foram construídos com base
nesta ideia de que era necessário criar um freio ao desenvolvimento de ogivas nucleares, mas que nasceu de uma certa maneira já deficitário, exatamente porque preserva o direito destas grandes potências que são parte do Conselho de Segurança da ONU, coincidentemente ou não, são países que venceram a Segunda Guerra Mundial, por isso que estão em uma posição de privilégio do ponto de vista de como o mundo foi construído e estruturado após o fim da guerra. Exatamente os Estados Unidos que atacaram o Japão e que geraram um fim traumático da Segunda Guerra Mundial, quando existe uma discussão até mesmo historiográfica a respeito da necessidade ou não de se fazer um ataque a Hiroshima, Nagasaki, para promover o fim da guerra. Já se existia, por exemplo, uma pressão muito grande que vinha até do ponto de vista diplomático por parte da União Soviética para concluir aquele conflito sem necessariamente um ataque final por parte dos Estados Unidos. Por isso que dá para dizer que, por mais que existam estruturas, tratados do ponto de vista diplomático que prevejam este freio ao desenvolvimento das pesquisas e de armas nucleares, o fato é que esta questão unilateral, o avanço do nacionalismo e também esta preocupação de países com governos mais nacionalistas de se defenderem, ou pelo menos com a justificativa de se defenderem de outras potências, isso alimenta, sim, o risco e também o receio de que mais e mais países estejam desenvolvendo este tipo de tecnologia. É importante da gente relembrar, e essa história já foi contada de diversas vezes, e me parece que quanto mais a gente fala sobre cada ponto dela, mais importante é justamente para a gente se lembrar da devastação que foram, né, a Little Boy, a Big Boy no Japão, mas para o mundo todo, porque é um marco para a nossa história, né, para a história da humanidade. Mas Hiroshima e Nagasaki tinha, né, como a gente vê em diversos filmes, o mais recente foi o Oppenheimer, ganhou o Oscar, que tem justamente a discussão ali desses cientistas que foram assediados pelo governo americano para conseguir a elaboração da bomba. Einstein não quis, Oppenheimer fez. E aí há essa discussão ali moral, né, do cientista, de desenvolver a bomba. Isso tudo para te perguntar que naquela época tinha essa discussão moral, mesmo que tenha acontecido, a gente viu. Hoje em dia, se acontece uma guerra nuclear, a gente já sabe bem a devastação que vai causar, porque tinha essa coisa, né, na época. Não sabemos exatamente o tamanho, até onde vai chegar a devastação. A gente calcula aqui, mas assim, quando a gente jogar é que a gente vai ver. E foi o que aconteceu. Mas hoje, se acontece, todas as pessoas envolvidas sabem exatamente o que vai acontecer. E claro, sempre pode ser muito pior. Mas o que eu quero dizer e te perguntar é, hoje me parece que a guerra nuclear vai ser muito pior moralmente falando do que até foi em Hiroshima e Nagasaki, né? Você toca num ponto fundamental, Natália, a questão moral, a reflexão que os países precisam ter diante daquilo que aconteceu em Hiroshima, e esses 80 anos foram fundamentais para que a humanidade pudesse entender a devastação de um ataque nuclear, e muitas vezes aqueles que nos acompanham devem se perguntar por que desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde 1945, a humanidade jamais teve uma terceira guerra mundial, porque já houve uma série de décadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial e não necessariamente nós tivemos um confronto mundial que trouxesse várias nações umas contra as outras. Isso tem muita relação com aquilo que estabeleceu a experiência de Hiroshima. A clareza de que se houvéssemos, mais uma vez, a experiência de uma guerra mundial, o mundo estaria sob risco de extermínio completo. Não é uma questão de filme de ficção científica ou qualquer coisa do tipo, é uma possibilidade real. E não é à toa, por exemplo, que quando nós pensamos nesses embates entre Brasil e Estados Unidos, a questão tarifária, e hoje fica mais do que claro que este é o pior momento da relação entre os dois países. Se você analisar historicamente qual era o momento de mais tensão entre os dois países até então, até
nós vivemos agora, o ano de 2025, era exatamente lá nos anos 70, quando o Brasil, durante o governo militar, o governo Geisel, havia assinado um tratado de cooperação nuclear com a Alemanha Ocidental, que despertou uma preocupação enorme da parte dos Estados Unidos, por mais que o tratado fosse com vias para desenvolver uma tecnologia pacífica, os Estados Unidos se alarmaram com a ideia de que um país até então aliado, não comunista, conservador, elaboraria sua política nuclear de forma independente. Isso trouxe uma tensão política que se estendeu entre governos que não eram necessariamente de um partido ou de outro. Você teve a tensão com o governo Nixon, republicano, Ford, um político republicano, depois com Jimmy Carter, inclusive, que foi um presidente democrata, que inclusive enviou o seu vice-presidente à Alemanha Ocidental para tentar construir uma aliança para que os alemães encerrassem a parceria com o Brasil. Veja só o impacto dessa questão na vida e também nas interações do Brasil com o mundo. A própria questão dos anos 60, a dinâmica de Cuba, a presença de armas nucleares de Moscou, que poderiam atacar os Estados Unidos. Um acordo com o presidente Kennedy foi fundamental para que aquelas armas saíssem de Cuba e os Estados Unidos também retirassem suas armas nucleares presentes na Turquia na época. Tudo isso mostra que a experiência de Hiroshima foi fundamental para adiar e, se tudo se encaminhar da forma como nós desejamos, para eliminar qualquer possibilidade de uma terceira guerra mundial. A experiência nuclear foi fundamental para que nós, como gerações, como humanidade, pudéssemos viver os próximos 80 anos. Muito importante você reforçar isso, Lucas. A gente abriu aqui o Acorda Metrópolis trazendo novidades sobre o caso do Rubens Paiva, do deputado morto pelo Estado durante a ditadura militar em 1971. A CGU deu 30 dias para que o Exército informe dados funcionais dos 8 militares, 2 vivos ainda, que estão envolvidos no assassinato e no sumiço dos restos mortais do Rubens Paiva. Por que eu estou relembrando também essa história? Porque você faz essa conexão, né, com o passado e do quanto esse registro histórico é fundamental para a gente não viver novamente, né? E no caso de Hiroshima e Nagasaki, realmente, né, a gente viu que há sempre essa discussão e essa tensão moral, principalmente no caso aí das armas nucleares. Então acho que é muito importante. Eu ia te perguntar, né, justamente disso, assim, a importância da gente ficar lembrando desse precedente que se abriu lá, mas justamente para a gente não repetir esse passado tão horroroso num futuro próximo. Agora a gente está entrando no 8º mês do segundo governo de Donald Trump, e já tem essa expectativa, né, de que será um governo muito mais agressivo, muito mais unilateral, nacionalista e valentão, né, de diversas ameaças, muitas vezes recuando. No caso do tarifaço, recuou também, mas mesmo assim impondo, né, as suas medidas para o restante do mundo. Então, acho que para a gente terminar, queria mais uma vez reforçar a questão dos Estados Unidos. Não tem como a gente não falar deles, né, e principalmente do Donald Trump. Você vê com esses olhos, assim, que realmente Donald Trump chegou agora, bem nesse comecinho do governo, já mostrando o que a gente deve esperar para esses próximos anos, inclusive com posicionamentos antidemocráticos, né, da maior democracia do mundo, assim como ele segue falando, embora tome essas decisões tão rígidas e violentas, né, em relação aos outros países e ao mundo todo. Claro, e toda essa dinâmica que nós observamos hoje da interação do governo Trump com os seus aliados e também com os seus inimigos tem uma relação profunda com os legados a partir do fim desta Segunda Guerra Mundial, da questão nuclear, por exemplo, toda a relação, por exemplo, que existe com o Irã, o ataque ao Irã, com este argumento de que se desenvolvia armas nucleares que representavam um perigo. Se nós puxarmos um pouco mais décadas anteriores, o governo também de um republicano, George W. Bush, que fez com que os Estados Unidos invadissem o Iraque com base em uma argumentação que depois se notabilizou como algo falso,
de que o Iraque desenvolvia armas nucleares. Então, é necessário também pensar da forma também como governos se utilizam desses argumentos para também aumentar níveis de agressividade, também de interferir em outros países, pensando também nessa perspectiva de que o argumento nuclear também ele pode ser utilizado para justificar uma guerra, não necessariamente algo que esteja documentado ou fundado em elementos sólidos, mas o fato é que a frustração e também o impacto, gerado pelas imagens de Hiroshima e também a experiência nuclear em outras situações ao longo da Guerra Fria também justificam, de uma certa maneira, uma certa interferência dos Estados Unidos, e não é só algo relacionado ao governo Trump, mas também tradicionalmente de outras administrações, de justificar ataques e interferências em outras nações não aliadas aos Estados Unidos, com base na ideia de defender o mundo do perigo nuclear, mesmo sem utilizar necessariamente de provas ou de elementos que justifiquem certas interferências. Por isso que a questão nuclear também ela existe para fundamentar ainda mais conflitos, o que é bastante delicado também. Muito bom, a gente conversou com o Lucas de Souza Martins, professor de História nos Estados Unidos, na Temple University. Muito bom, foi um prazer falar contigo, Lucas. Tenho certeza que a gente vai falar ainda muito por causa aí desse comecinho tão polêmico já de governo do Trump. E claro, em relação a outros registros históricos, a gente vai recorrer a você de novo. Obrigada. Obrigado, uma ótima semana a todos.